Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, todos em suas casas, os seus familiares, tá? Então, eu deixei para vocês agora um novo conteúdo, uma nova atividade, né? E para falar um pouquinho dela, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Que a gente encerra um conteúdo, que era a abordagem desenvolvimentista, né? Cujo movimento era um fim, e a gente entra agora na abordagem crítico-superador. Então, era a primeira abordagem para se trabalhar a atividade física com as crianças de uma maneira, como o próprio nome diz, crítica, né? Enquanto as outras eram acríticas ou consideradas uma perspectiva acrítica, né? Essa agora questiona algumas coisas. Então, o objetivo dessa abordagem, ela deve ser trabalhada a partir das crianças com idade, na segunda infância, né? A partir dos 7 anos, 6 anos de idade, né? Então ela valoriza a questão da contextualização dos fatos, das atividades e o resgate histórico. O que quer dizer isso? Uma criança que vai aprender esportes americanos e lá tem um exemplo de beisebol, nós não podemos chegar e dar beisebol simplesmente para ela. Então um taco, uma bolinha, né? Não. É preciso contextualizar isso, aonde ela vive, qual a região. Então, por exemplo, uma ideia seria, nessa situação, levar um taco, um cabo de vassoura, uma ripa, uma bolinha de tênis, né? Explicar como que pode ser um jogo, ou criar um jogo a partir desse contexto, e que gradativamente as crianças possam chegar no beisebol. Então, a cada semestre, a cada ano, o professor vai seguindo uma sequência até chegar no jogo propriamente dito, o beisebol, o jogo formal em si, né? Ela se opõe àquela característica esportiva, exclusivamente do esporte pelo esporte, né? Ou do movimento pelo movimento, mas há essa contextualização aí, né? Uma outra situação também que deve ser trabalhada é que a gente vai se aprofundando gradativamente, né? Até chegar no objetivo principal. Nesse exemplo que eu falei, a gente começa com uma brincadeira e os jogos vão se evoluindo até chegar naquele jogo formal. Ela tem algumas críticas, né? Então, às vezes pode se tornar muito abstrato, né? Falta de propostas práticas, mas esse foi um exemplo que eu dei, né? E a gente depois, quando a gente voltar às aulas, a gente vai poder vivenciar isso de uma forma melhor, né? E não interpreta o ser humano na individualidade e subjetividade, ou seja, os grupos sociais, aquilo que ele pensa, aquilo que a criança está levando em consideração com o outro, o que a criança entende do meio, isso não é levado em consideração. Então, isso é uma crítica em relação a isso, né? E também tem essa questão de classe dominante e classe trabalhadora, né? Ou seja, por que a gente está ensinando o beisebol? Qual é o objetivo pedagógico disso, né? Por que a criança está fazendo essa atividade física? Então, tem essa discussão em cima disso, né? Classe dominante, ou seja, então se o beisebol é americano, os Estados Unidos querem de alguma forma exercer esse poder em disseminar o jogo de beisebol para todo mundo ou para os países. E aí a classe trabalhadora, nós aqui vamos pegar e consumir isso sem nenhum questionamento, né? Então essa é uma crítica que os autores fazem. Olhando assim a abordagem por si só, né? Ela interpreta desse jeito, né? Só que a gente vê que já é um discurso superado, né? Porque a gente sabe, e vocês já tiveram uma disciplina comigo chamada Cultura Corporal e Movimento, de que é benéfico e que o mundo não para. Então, as culturas esportivas, as culturas corporais estão sendo produzidas a cada instante, né? E na verdade hoje todo mundo tem acesso a essa informação, né? Então ela passa a ser um discurso já ultrapassado, tá? Uma outra situação também é em relação aos autores, né? A gente tem a Celita Farel, tem a Daribo, que foram quem propuseram essa atividade, essa abordagem. Uma outra situação, acho que é isso, né? Eu deixo o material lá para vocês no ambiente AD,
e vai ter também os textos que vão acompanhar esse vídeo, tá? E acompanhe lá, vai ter um link no meu canal no YouTube com esse vídeo lá, para você poder verificar e fazer a atividade proposta lá no Ambiente AD, beleza? Eu espero vocês numa outra oportunidade. Um abraço do Evers.